meus amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo a gente não se vê? Estou com muita saudade de vocês. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos aprender a usar os principais sinais de pontuação. Vamos abrir o livro na página 79 para acompanhar as explicações. Primeiramente, vamos falar sobre a vírgula. A vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na leitura. Quando você vai fazer a leitura, lá na vírgula você tem que dar uma paradinha, é uma pequena pausa. Exemplo: ele estudou, mas não conseguiu passar de ano. Ele estudou, olha aqui uma pequena pausa porque tem vírgula. Sem vírgula ficaria: ele estudou, mas não conseguiu passar de ano. Usamos também a vírgula para separar nas datas o nome do lugar. Exemplo: Recife, 16 de setembro de 2002. Então, usei a vírgula aqui para separar a data do lugar. Ó, Araguaína, aí eu tenho que colocar vírgula. Araguaína, vírgula, 22 de maio de 2020. Olha aqui a vírgula separando o lugar da data. Usamos também a vírgula para separar termos da mesma função. Exemplo: comprei laranjas, maçãs, peras e uvas. Coloquei aqui a vírgula para separar as frutas. Então, da mesma função. Outro exemplo: comprei lápis, borracha e apontador. Eu usei a vírgula aqui para separar os materiais escolares. E o ponto e vírgula. Ponto e vírgula é usado para indicar uma pausa maior que a da vírgula. A vírgula dá uma paradinha. Ponto e vírgula, essa parada é maior, essa pausa é maior. Exemplo: este menino é bom, mas é fraco. Aquele é forte, mas é mau. Olha aqui, ó, o ponto e vírgula. Falei de um menino, aí a pausa maior para falar do outro menino. Agora vamos para dois pontos. Dois pontos são usados antes de uma citação. Exemplo: Dom Pedro gritou. Olha os dois pontos. O que ele gritou? Independência ou morte. Então, aí foi uma citação de Dom Pedro. Aí tem os dois pontos para colocar a citação dele. Nas enumerações. Exemplo: as flores de que mais gosto são. Aí eu vou colocar quais são as flores que eu mais gosto. Então, coloco dois pontos: rosas, cravos e violetas. É também usado nas explicações. Exemplo: o uso de bebidas alcoólicas é um mal. Olha aí os dois pontos. Procure evitá-lo se quiser ter saúde. Procure evitá-lo se quiser as bebidas alcoólicas. Então, aqui está uma explicação. Aí vem os dois pontos para explicar que as bebidas alcoólicas é um mal. Ponto final. O ponto final é usado para indicar o fim de uma frase. O menino estudou. Eu vou terminar esta frase, o final dela. O menino estudou. Olha o ponto.
O menino não estudou. Pode ser uma frase afirmativa ou negativa. Eu vou terminar essa frase, vou dar um ponto final, finalizar a frase com um ponto final. Continuando na página 80, vamos falar agora sobre o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado nas frases que contêm uma pergunta. Interrogar é perguntar. Sempre que você faz uma pergunta, usa o ponto de interrogação. Exemplo: vocês estão loucos? Não sabe o que tem atrás dessa porta? Então, sempre que você perguntar, já sabe, é um ponto de interrogação. Por exemplo, quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Como você está? Já sabe, interrogar é perguntar. Sempre o ponto de interrogação. O ponto de exclamação é usado nas frases exclamativas, isto é, que expressam sentimentos. Pode ser sentimento bom, sentimento ruim. Sempre que expressa o sentimento, medo, espanto, admiração, você usa o ponto de exclamação. Exemplo: ufa, quase derrubei a xícara de chá. Outro exemplo: que susto. Parabéns. Está admirando que você foi bom demais. Então, que legal. O ponto de exclamação é quando você expressa sentimento, um medo, um susto, ou está admirando, ou surpreso. Agora, reticências. Reticências são esses 3 pontinhos. Eles são usados para indicar suspensão do pensamento. Então, é para suspender, vai parar o pensamento. Exemplo: para a sorte de vocês, está vindo aí a dona da casa, que é boa e carinhosa. Mas se chegar o patrão, aí ó, reticência, ele não falou o que vai acontecer se chegar o patrão. Ficou aqui, ó, suspenso. Então, isso aí é reticências, quando suspende o pensamento, para o pensamento. Agora, aspas. Aspas é esse aqui, ó, você coloca no início e no final. São usadas no começo e no final de palavras ou citações. Pode ser palavras ou frases. Você vai colocar aspas no início da palavra e no final da palavra, ou no início da citação, no final da citação, para chamar a atenção sobre elas. Exemplo: ela respondeu com eu prometo, mais meio falso, ó, eu prometo. Isso aqui é uma citação, ó, colocou as aspas. Então, pode ser numa frase, numa citação, ou pode ser só na palavra. A aspa coloca no início e no final da palavra ou da citação. Travessão é usado em uma conversa ou em um diálogo, antes da fala de cada personagem. Exemplo: então, travessão, quando a pessoa vai falar em uma conversa, tem que colocar o travessão. O travessão vem no início. Felipe, o que você está fazendo? Aí o Felipe respondeu: estou consertando a bicicleta, mamãe. Então, olha aqui, ó. Sempre que vai vir a fala do personagem na conversa, tem o travessão. Tem os 2 pontinhos, aí na outra linha
Aí vem o travessão, porque vem a fala do personagem. Responder às atividades na página 81. Leia o texto, circule os sinais de pontuação e escreva o nome deles. O menino que descobriu as palavras. Era uma vez um menino que, ainda bem pequenino, descobriu, todo contente, que palavra é que nem gente. Umas são festa e alegria, como palhaço e folia. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menininho que a palavra carinho até as plantas entendem. Todos os seres compreendem, não se conteve e gritou: carinho é filho do amor? Então agora vocês vão circular os sinais, vão lá no texto, vão circular todos os sinais. Aí depois que circular os sinais, você vai escrever os nomes. Aí você vai lá e vai escrever os nomes. Lá você vai encontrar vírgula, você vai circular 2 pontos, ponto e vírgula, ponto final, aspas, exclamação, reticências. Você vai colocar o nome dos sinais de pontuação que você circulou lá em cima, no poema. O número 2, numere corretamente. Qual é o sinal que a gente faz uma pequena pausa? É a vírgula. Aí você vai lá colocar o número 1. Qual é o sinal que indica perguntas? O ponto de interrogação. Sempre que tem o ponto de interrogação, está fazendo uma pergunta. Antes de uma fala, a gente coloca o travessão. Sempre que vai sair a fala do personagem, tem que ter o travessão. 2 pontinhos, aí tem um travessão e a fala. Fim de uma frase. A gente usa o ponto final. Leia e escreva o nome dos sinais de pontuação que há em cada frase. Gosto de uva, banana, ameixa e laranja. Aqui vocês têm a vírgula, vírgula e o ponto final. Então você vai escrever vírgula, ponto final. O gato é mamífero. Olha aqui, ponto final. Ponto final. Está finalizando a frase com ponto final. Quem pegou o meu brinquedo? Olha o travessão, porque é uma fala e está perguntando. A pessoa está falando e está fazendo uma pergunta. Então tem o travessão, porque é uma fala, e tem o ponto de interrogação. Está fazendo uma pergunta. Não quero ir. Não quero ir. Olha aí, ó. O ponto de exclamação. Aqui é um sentimento.
Agora vamos para o número 4. Você vai pontuar o texto a seguir, observando os códigos. Onde tem a estrelinha, você vai colocar o ponto final. Aqui, onde tiver esse símbolo, você vai colocar a vírgula, o travessão, 2 pontos, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, assim, atenção. Olha aqui, ó. Coraçãozinho, coração, então aqui vai ser o travessão. Atenção. Atenção, travessão. Aí você vai colocar aqui, ó, a vírgula. Aí você vai trocando, ó, o ponto de exclamação. Aí você vai continuar. O ponto de interrogação. O ponto final, os 2 pontos, vírgula, 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 ponto de exclamação, vírgula, vírgula, vírgula e ponto final. E você vai copiar, ó. Travessão, atenção, vírgula, atenção. Ó, você vai começar assim. Eu vou colocar o começo e vocês vão continuar. Ó, atenção, vírgula, atenção, ponto de exclamação. Vocês já viram um pavão? Vocês já viram um pavão? Vocês já viram um pavão? Aí vocês vão continuar, só trocando sempre o código pelo sinal correto.